Você alguma vez já pegou se imaginando em voltar no tempo para corrigir algum erro, ou até mesmo avançar para o futuro e descobrir os mistérios do que está por vir? Viagens no tempo são um tema fascinante, que aparece em livros, filmes e até teorias científicas. Mas será que isso é possível? A resposta pode ser mais complexa do que você imagina. Vamos entender o que a ciência diz sobre esse conceito incrível. Antes de falarmos sobre viagem no tempo, é importante entendermos o que é o tempo. Para algumas culturas, o tempo é cíclico, como um eterno retorno. Para outras, ele é linear, com um começo, um meio e um fim. Mas como a ciência vê o tempo? No mundo físico, o tempo é uma grandeza que medimos com um relógio, mas ele não é tão simples quanto parece. No século XX, Albert Einstein desafiou tudo o que pensávamos saber sobre o tempo. Para ele, o tempo não era absoluto. Ele poderia ser distorcido dependendo da gravidade ou da velocidade com que um objeto se move. Essa ideia foi uma verdadeira revolução. Se o tempo não é fixo, isso abre as portas para conceitos como a dilatação no tempo e, quem sabe, viagens temporais. A primeira teoria que precisamos entender é a relatividade de Einstein. Ela nos diz que o tempo pode ser dilatado, ou seja, ele passa mais devagar dependendo da velocidade com que nos movemos ou da intensidade da gravidade ao nosso redor. Quanto mais rápido você viaja, mais devagar o tempo passa para você em relação a alguém que está em repouso. Isso é o que chamamos de dilatação temporal. Imagine que você viaja em uma nave espacial a uma velocidade próxima da luz. Para você, o tempo passa mais devagar. Você poderia, por exemplo, viajar por alguns anos em sua nave e, ao retornar à Terra, descobrir que se passaram décadas. Esse é o conceito de viagem para o futuro. Isso não é só ficção científica. Já vimos esse efeito acontecer de forma prática em experimentos com relógios atômicos. Astronautas que viajavam em alta velocidade experimentam um tempo mais lento em comparação com as pessoas na Terra. Mas e a viagem para o passado? Isso já é mais complicado. Uma das soluções que a física oferece é o conceito de buracos de minhoca. Um buraco de minhoca é uma espécie de atalho através do espaço-tempo. Imagine que o universo é uma folha de papel. Se você dobrar essa folha, poderia criar um túnel entre dois pontos distantes no espaço e no tempo. Esse túnel é o buraco de minhoca. E, teoricamente, você poderia atravessá-lo para viajar no tempo. Porém, há um grande obstáculo. Mesmo que os buracos de minhoca sejam previstos pelas equações de Einstein, nunca encontramos um na natureza. E mesmo que encontrássemos, seria necessário algo chamado de energia negativa para estabilizá-lo. Essa energia negativa é um conceito que ainda está além do nosso controle, tornando a viagem através do buraco de minhoca extremamente difícil, se não impossível, com a tecnologia atual. Agora vamos discutir um dos maiores desafios filosóficos da viagem no tempo, o paradoxo do avô. Esse paradoxo levanta uma equação crucial. Se você viajar para o passado e impedir seus avós de se conhecerem, você nunca existiria para voltar no tempo. Isso criaria um ciclo sem fim de contradições. Esse tipo de paradoxo é um grande obstáculo para a ideia de viagem no tempo. Então, como a ciência resolve isso? Algumas teorias sugerem que, se isso acontecesse, uma nova linha do tempo seria criada e o viajante no tempo não afetaria sua própria linha do tempo. Ou seja, ao tentar mudar o passado, você criaria uma nova realidade paralela, sem afetar a sua própria. Essa teoria da linha do tempo alternativa foi popularizada em filmes como De Volta para o Futuro e Vingadores Ultimato. A mecânica quântica também tem algo a dizer sobre o tempo. No nível subatômico, as partículas não seguem as regras do tempo como nós entendemos. Elas podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo e até viajar para diferentes pontos no futuro e no passado de forma probabilística. A física quântica sugere que o tempo não é tão linear quanto pensamos. Partículas podem existir em múltiplos estados e lugares simultaneamente, o que levanta a ideia de que o tempo pode ser mais fluido do que imaginamos. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Será que o tempo é uma ilusão? Além da física, a viagem no tempo também tem implicações filosóficas. Se pudéssemos viajar no tempo, qual seria o impacto em nossas decisões e no destino? Mudanças no passado poderiam alternar nossa identidade ou mesmo a essência da realidade? O que aconteceria com a nossa moralidade se tivéssemos o poder de alternar eventos históricos? Filosoficamente, a viagem no tempo pode ser a armadilha para o livre-arbítrio. Se tudo já está predestinado, seria o tempo uma prisão ou uma ferramenta para alcançar maior compreensão da existência? Então, é possível viajar no tempo? A resposta não é simples. Com base nas teorias da relatividade, a viagem para o futuro
pode ser uma possibilidade real, mas viajar para o passado continua sendo um grande mistério. E enquanto a física quântica levanta questões ainda mais complexas sobre a natureza do tempo, talvez a viagem no tempo permaneça no reino das possibilidades ao invés da realidade. Deixe nos comentários sua opinião e teorias sobre o tempo. Você acredita que a viagem no tempo será possível algum dia? E se fosse, para onde você iria? Não se esqueça de curtir, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos sobre os mistérios do universo.